Olá, vamos para mais um episódio do podcast Empreendedora de Jornada e aqui estou trazendo uma pessoa muito importante para a minha vida, que é a minha irmã, é uma empreendedora nata, é a minha irmã mais velha, né? Tem muita Isso. história para contar e fiz questão de trazer ela aqui para ela contar essa história mesmo, porque a gente aprende muito com os exemplos, ela sempre foi um exemplo para mim. Estou trazendo esse exemplo também para mostrar para vocês que quando a gente se mantém focada com um objetivo, né, e às vezes no meio das interferências da vida, o quanto a gente se manter com fé, a gente consegue dar os passos que precisa para frente. Isso aí. Apresentando, né, além de ser minha irmã, a Marisa também é uma profissional com multi-habilidades, mas hoje ela atua basicamente, né, como se fosse básico, na área de gastronomia, como chefe Marisa, né, até já sigam, depois aqui embaixo eu vou deixar, descrever o nome dela, o @ chefe Marisa. Mas queria que tu contasse, Marisa, tu mesmo contasse quem é a Marisa além da profissional. Isso. Primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite. É sempre uma satisfação fazer essas trocas, né, com a Simone, que tem um repertório também maravilhoso. Eu sempre aprendo muito. Obrigada. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Bem, além da chefe Marisa, além de eu ser uma mulher que gosta sempre de novidades, eu digo que eu sou uma mulher muito cíclica, né? Porque as coisas, elas vão acontecendo em ciclos para mim. Eles começam e se encerram. Uhum. E se encerram, às vezes, com leveza, né? Às vezes eu preciso forçar para se encerrar, porque eu vejo que já não faz mais sentido. Também sou mãe, né? E também sou avó de uma menina, de uma neta. E também, além de chefe, gosto muito de estudar o autodesenvolvimento, autoconhecimento. Sou terapeuta de constelação familiar, que isso só trouxe a agregar, né? E eu tenho uma postura sistêmica. Como é que tu contaria um pouco a tua jornada desde lá da Marisa como profissional, como mãe? Quando começou? Por onde tu passou? Conta a história aí da empreendedora. Isso. Gosto muito da música que diz Por Onde Andei, né? Então, eu casei muito jovem, né? Então, sempre tive que estar à frente, além de ser mãe também, né? Desenvolver esse meu lado de empreender, né? E eu fui durante muito tempo, durante 17 anos, eu tive uma empresa de flores, né? Fiz muitos cursos de arte floral, sempre fui muito ligada às artes, né? À transformação. Depois, nesse meio tempo ainda, como empreendedora no ramo de flores e artista floral, eu fiz faculdade, eu sou bacharel em administração e marketing. E depois eu mudei de cidade, que é onde eu fui morar no litoral catarinense, que eu morava em Lages, na Serra. E aqui eu me reinventei, foi onde faz 20 anos, agora esse ano de 2026, vai fazer 20 anos que eu tô na área da gastronomia, né? E daí se tu pensar, né, que é lá a parte, por exemplo, de como empreendedora, atuando na área de flores, de floricultura, que a mãe tinha uma floricultura, eu contei no episódio anterior, que eu contei um pouco da história né, da onde que a gente começou, da onde que veio essas raízes do empreendedorismo, tudo. Sim. Como é que foi essa ligação da Marisa? Se desligou da arte floral, mas a arte floral, todo esse teu conhecimento na parte de conhecimento da arte floral, a gente vê hoje, para quem segue a Marisa, vê. Esses dias até mostrei teu perfil para uma pessoa e ela disse, meu Deus, olha que mesa mais linda, cheia de flores, né? A gente nunca deixa para trás aquilo que a gente aprendeu, né? Tu sempre vai resgatando um pouquinho. Mas em que momento foi, né? Quando é que começou a tua história com a gastronomia? Foi quando tu estava no litoral e daí tu fez curso de gastronomia? Como é que daí Na verdade, começou? A gastronomia veio no momento de muita necessidade de eu precisar me reinventar. E eu via que se eu continuasse, por eu ter mudado de cidade, eu usar aquela bagagem numa outra cidade, ela demoraria muito tempo para mim conseguir.
E eu sentia que aquele ciclo já estava encerrado, porque como eu sou muito intuitiva e eu sinto muito, o que acontece? Eu sentia que na flor eu já não, o meu servir ele já não ia ser, não ia fazer tanta, ele não fazia mais muito sentido, né? Foi daí que eu comecei, e eu gosto muito de lembrar, há 20 anos atrás, foi em 2006, como atendente de uma cafeteria em Balneário Camboriú. Ali eu fiquei uma semana como atendente em Balneário Camboriú, uma semana só, assinado a minha carteira pela primeira vez, que eu não tinha nem carteira. Depois de uma semana eu fui chamada na sala do proprietário, que hoje ele é um grande amigo meu e da minha família. Ele me chamou, ele disse, eu até achei, meu Deus, não tô dando pro negócio, não gostou, vai me demitir. Ele me disse, Marisa, eu queria te dizer que nós vamos mudar de cargo para ti, tu vai ser a gerente geral da nossa cafeteria. Habilidade gestora lá na Isso, época da... Então, os 17 anos que eu tinha usado para fazer a gestão da minha empresa, de capacidade. mais isso, toda aquela expertise da decoração que eu tinha, né, bagagem, trouxeram esse repertório junto comigo que inconscientemente eu fui usando para melhorar a vitrine, para ter a tratativa com os colaboradores que eram no mesmo nível operacional Gestão de pessoas, né? Então eu vi que e ele viu esse meu potencial e me chamou e me colocou como gestora. Ali eu aprendi muito. Depois de alguns meses eu pensei, bom, se eu tô vendo isso, né, se eu tô tendo essa oportunidade, eu vou me especializar. Daí eu fiz o vestibular foi na mesma época que as minhas filhas estavam fazendo vestibulares, né? Eu fiz para gastronomia, chefe internacional e patissier. Foi onde eu cursei 1 ano. E eu não precisava cursar mais, porque como eu já era formada em administração, eu pensei, eu não preciso fazer de novo, né, o que eu já tinha feito. Então, eu fiz 1 ano de chefe internacional e patissier, e ali as portas só foram se abrindo. Né? Então, dali eu vi que toda aquela dificuldade que eu tinha atravessado, ela tinha um sentido, tinha aonde eu ia chegar e aonde eu estou, né? É isso aí. E aí a gente pensar, né, que tu teve essa transição né? Foi uma transição de carreira, que tu saiu do empreendedorismo, mas o quanto tu aprendeu, a tua capacidade como gestora de negócio, gestora de pessoas, gestora de questões, né? Que eu digo, as questões que vão acontecendo, a gente vai conseguindo lidar, essa é a habilidade de uma empreendedora. Mas lá no começo agora, quando a Marisa, ela era mais jovem, que foi mãe mais jovem, me conta aí como é que foi, o que chegou primeiro, foi a maternidade ou foi o empreender? Foi a maternidade que chegou primeiro, e quando a maternidade chegou, foi bem numa época, aquela época que a gente tem que decidir qual é a faculdade que eu vou fazer. E daí junto, como faz uma gravidez e o que eu vou fazer de faculdade. Daí eu me vi numa situação que eu precisava tomar uma decisão, né? E daí o que veio... Acho que uns meses depois, né, que a minha primeira filha nasceu, que hoje ela tem 37 anos, eu pensei, o que eu tenho em mãos aqui? Bom, eu vou abrir algo que eu já sei fazer, porque eu acompanhava a minha mãe, né, na loja, e a minha tia na loja de flores. Daí eu abri uma filial da floricultura. Ali eu permaneci por 17 anos. Então, nasceu primeiro aquela mãe, e a mãe usou da veia empreendedora para poder empreender. Né? E como é que tu conciliava essa questão da maternidade e do trabalho? Quanto desafio? Muito desafio. Mas eu digo que os desafios me fizeram quem eu sou hoje e as decisões que eu fui tomando no decorrer. Eu tive que amadurecer a força, digamos assim, né? E não bastasse eu ter uma filha, eu em seguida tive outra. Quando uma tinha 1 ano, eu fiquei grávida da outra. Então, eu tinha 2 crianças, mas eu com uma loja, né, que fez muito sucesso enquanto eu estava lá. E eu ainda fazia faculdade de administração. Então, e o meu marido, na época,
Hoje a gente não é mais casado, nós ficamos casados há 17 anos, mas na época ele também era acadêmico de engenharia, né, de engenharia agronômica. Então eram 2 acadêmicos com 2 crianças e mais uma empresa. Foi bem desafiador. Foram decisões que foram, né, que foram sendo tomadas na medida que elas iam crescendo e tal, e são 2 meninas maravilhosas, sim, a Mariana e a Natália. De que forma que a maternidade ela impactou nas decisões profissionais? Porque aí veio a Marisa como mãe, e aí as decisões que tu já falou um pouco sobre para onde tu ia, os desafios que tinha, porque aí tinha que escolher a faculdade, tinha que escolher né, o que fazer, e assim foi tudo planejado, foi se organizando conforme a vida foi indo. Então, na verdade, eu tinha, né, uma rede de apoio muito importante, né, que era na cidade que eu morava, a minha mãe, com as minhas irmãs, que a Simone era uma delas, que também fazia parte da rede de apoio. Eu tinha a minha sogra e uma tia ainda, que eram uns suportes, assim. Então, sempre a prioridade era minhas filhas, né? Uhum. E só que eu também precisava balançar, que além de eu ter elas, eu precisava ter subsídio para poder fazer todo aquele negócio acontecer. Então, assim, a rede de apoio, ela é muito importante, foi muito importante, né? Para que tudo isso pudesse se fazer acontecer mesmo, né? E as decisões eu tomava. Hoje eu fico pensando, cara, como eu era maluca, porque eu mudei de lugar de loja, eu cresci, eu construí loja, eu abri filial, tudo isso assim com 20, 21, com bastante coragem, e eu vou dizer bem a verdade, eu não tinha nem dinheiro, eu ia assim, ó, eu fazia para depois surgir o trabalho, para depois fazer o negócio acontecer, e acontecia. E eu dizia que as coisas, eu sou uma pessoa que eu digo que eu tenho muita fé, muita fé. E a fé é uma coisa assim, ó, que eu dizia, não, isso vai dar certo, e dava certo. Eu sonhava, eu não sei se era sonhava, se eu pensava, eu não sei nem dizer que nome que a gente dá nisso. Eu manifestava, que hoje eu sei que era manifesto, e eu sabia que aquilo ali vai dar certo. Eu vou abrir outra loja, eu abri e dava certo. E dava certo. É isso aí. E qual foi o momento mais difícil na trajetória? Foram algumas decisões que eu tive que tomar, inclusive o mudar de carreira e mudar de cidade, né? Porque as minhas filhas já eram pré-adolescente e adolescente, uma quase com o pé terminando o 2º grau para entrar na faculdade, e em tudo aquele turbilhão de coisas, nós mudamos de cidade, e eu vi que eu precisava, eu preciso ter força, eu preciso tirar a força de algum lugar para me reinventar, né? E as coisas foram se encaixando, a vida foi acontecendo, e as coisas foram dando certo, e deu tudo certo. Amém. Sempre, porque eu sabia que dava certo, só que eu não sabia por onde é que eu ia começar, mas eu sabia que ia dar certo. E momento para desistir? Tinha, porque eu tinha dúvida, mas assim, ó, da mesma hora que eu tinha uma parte minha que dizia, meu Deus, não vai dar certo, mas tinha uma parte maior minha que dizia, continua. Que vai dar certo, continua. Porque quando eu queria vacilar, assim, ó, quando eu queria, sabe aquele lado da gente que quer assim, parece que eu vou chorar. Eu juro que várias vezes eu chorei, e eu dizia, não, mas de algum lugar eu vou ter que tirar força. A mãe era muito que me dava força. Ela dizia, não, mas vai dar certo. Tem a noite também, ela é maravilhosa, porque a noite, sempre quando amanhece o dia, dá certo. Então, isso foi top. Que bom. Isso, o medo que vem, em seguida, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E depois da tempestade sempre vem um dia de sol. Vem, isso aí. E agora me conta, hoje, voltando, a gente já recapitulou ali a Marisa mãe, a gente recapitulou a tua jornada, que foi bem emocionante, é bom. Fico feliz que você tenha se reconectado com a tua verdade e com a tua história, né? Que ela é legítima, eu honro a tua jornada e ela é muito bonita. Não vamos chorar. Não. Mas hoje,
Hoje a Marisa como profissional, já com seus 50 e poucos anos, a gente não precisa relatar aí, a gente já é da época dos 70, né? 1970 Isso. e pouco. Então, hoje, qual é a transformação que a Marisa, depois de toda essa bagagem que tem, como profissional da arte floral, como profissional da área de gastronomia, como profissional do desenvolvimento, como uma mãe, como avó, o que a Marisa transforma hoje? O que ela entrega? Eu digo que eu não entrego só comida quando eu vou fazer, né? Eu gosto muito de trabalhar em retiros, né? De autoconhecimento, de autodesenvolvimento e imersão. Então, eu fico imersa também nesses dias que o grupo, né, me contrata. Eu não entrego só comida, eu não entrego só receita nos cursos. Eu não entrego só palestra nas palestras. Eu não entrego só receita nos e-books. Receita no e-book, enfim, tudo tá ligado à transformação da comida. Eu entrego acolhimento, eu entrego ressignificação, eu entrego coragem, eu entrego história, eu entrego memória. Porque quando as pessoas vão num retiro, elas vão para um autoconhecimento e para um espaço de acolhimento e um espaço seguro. E ali elas encontram na alimentação um momento de reconexão até com a memória afetiva delas. Quando eu entrego uma receita, porque hoje a gente sabe, a gente tem acesso a receitas na internet, não clicando, né, não clicando. Só que quando eu entrego, eu digo, gente, não se peguem na receita. Se peguem no que tem atrás da receita. Isso. No transformar. No saber que a gente pode, por exemplo, pegar uma fruta e transformar num purê. Ou, enfim, né? Só dei um exemplo aleatório. Mas quando eu entrego uma fala em algum lugar, que às vezes as pessoas me convidam, né, para um bate-papo ou até para levar uma experiência de vida ou de profissão, enfim, mulheres se conectam muito assim em dizer que elas querem saber se elas conseguem da casa delas fazer um plano B, ajudar muitas vezes na renda extra da casa. Então eu entrego isso e digo, gente, dá. Então eu levo isso como isso que, né, que quando eu digo que eu levo isso, eu levo o meu exemplo, né? Então é isso que eu entrego. A Marisa entrega isso, ela não entrega só a comida, só a receita, só a fala, só o exemplo. Eu entrego a coragem, a força, o recomeçar, o reconectar e o reinventar, né? É isso. A cozinha já é um ambiente bastante afetivo, né? A gente sabe que as receitas como toda, ela além de, às vezes, a gente come por emoção, né? Para tirar uma angústia ou para brindar e tudo mais, mas a cozinha já é um ambiente que ele já é afetivo, né? Sim. E a gente já vê isso de casa, a gente já tem isso como uma... adorar cozinhar, eu adoro cozinhar, aprendo muito com a Marisa, de vez em quando tem algumas coisinhas que eu aprendi com a Marisa, que até quem me segue lá sabe que a pimenta síria, vai lá, o molho de tomate, vermelho, outra coisa também que eu me recordo, que a Marisa chegou na minha casa e as gurias eram pequenas e ela abriu a gaveta e disse assim, Simone, não usa isso, eu tinha lá Ajinomoto, caldo que nós não usava. Shoyu não, mas caldo que... O uso não era constante, mas a partir daquele dia eu não comprei mais. Sempre produtos mais naturais. Então, graças a ti que me alertou, né? Isso já faz, acho que mais de 15 anos, 20 tempo. E aí isso na comida, né? Através da comida. E a Marisa ressignifica isso, porque quem acompanha ela nos retiros vê o quanto ela faz a harmonização também do ambiente, né? Então, falando isso no retiro. Mas quem participou de curso, e eu já participei de alguns, ela sempre conta muito mais do que além a receita. Porque a receita é a teoria. E é na prática do fazer é que a gente vai conseguindo redescobrir, fazer rearranjos, né? Receitas em cima de receitas comuns, né? E é nada diferente do que é a vida da gente, né? Que a gente vai reinventa. Sabe que eu gosto muito de uma... as pessoas conectam muito com histórias reais, né? E também com histórias. E tem uma bem rápida, assim, que eu vou falar, que antigamente,
quando as casas eram feitas, e geralmente a parte da cozinha, ela ficava na parte externa da casa. E os grandes banquetes, né, na casa até de reis, de rainhas, de autoridades, enfim, isso há muitos anos atrás, a cozinha ficava afastada. Então, quem ia degustar daquela alimentação que estava na mesa, ela não tinha ideia de quem estava por trás da cozinha. Né? Porque as cozinheiras ou quem fazia aquela preparação, ela não tinha nem acesso. E as pessoas não tinham nem interesse em saber quem estava lá atrás, né? E muitas vezes isso foi ressignificado, se a gente vê, em muitos aspectos. Hoje não, há muitos anos já é muito, como que eu vou dizer, é muito status a gente dizer que é chefe, né? Primeiro porque tem aquele glamour, vestir aquela roupa, aquela doma. Outra coisa, na própria arquitetura, né? A arquitetura contemporânea, ela faz a cozinha aberta. Por quê? Porque integrada. Porque a cozinha tá lá no coração. Quando tu convida alguém, tu convida para vir. Vamos lá que eu vou fazer uma comida para ti, né? Eu vou fazer o que tu gosta de comer. Isso é a elegância. Já serve a dica. Quando a gente convida alguém para casa da gente, ou para sair, para jantar, a gente sempre tem que investigar, se a gente não sabe, o que a pessoa gosta de comer. E a gente tem que oferecer o que o convidado da gente gosta de comer, não o que a gente gosta de comer. Então, isso é elegância e isso faz parte do agradar o outro. Isso também na minha carreira eu fui aprendendo. E daí a arquitetura trouxe o coração da casa, que é a cozinha, para dentro. Quando tu abre a porta, tu já enxerga. De cara com a cozinha. E antigamente, se tu for ver, ela tava lá no fundo. Fora. É mesmo. Hoje não tem mais. Por quê? Porque a cozinha também tem todos os elementos. Ele tem o fogo, ele tem a água, ele tem o ar da coifa, que as modernas têm, se não tem, tu abre janela. E ele tem o forno de ar, né? Também. Isso, e ele tem a ventilação. Então, porque ela tá tudo ali, tudo acontece em volta daquilo ali. Quando tu vai conhecer uma pessoa, quando tu vai marcar uma reunião, pode ver, ó, eu cheguei aqui, a Simone me ofereceu um café. É cozinha. Né? Isso aqui é cozinha, né? Então, assim, tudo tá conectado com a comida. Então, é essa consciência que eu entrego. E muitas vezes as pessoas, quando elas escutam essa minha fala, elas dizem, gente, é verdade. Eu falei, então veja quanto que isso é importante. A gastronomia, né, o comer, porque daí se a gente pensar no lado histórico, né, que a ida da mulher para o mercado de trabalho, a industrialização dos alimentos, onde tu abre um pacote e coloca dentro do micro-ondas, e o retorno disso, a ressignificação hoje, né, até pela questão da saúde, né, em retomar a cozinha e ela ser tão afetiva. E eu agradeço, né, no caso da gente ter essa conexão com a mãe, porque a gente tem lembranças muito boas do suco que a mãe faz ainda, porque a mãe não fazia, né? Fazia quando a gente era criança, mas faz o suco de uva, a geleia de uva, o pão feito em casa. Então, esse retorno à gastronomia, e dá para entender agora que é o coração. Realmente, é o coração. Eu falo também que o meu inegociável é comer em família na mesa, né? E isso tem a ver muito com o que a gente tinha, né? De sentar ao redor da mesa com o pai, a mãe, os filhos, porque nenhum filho vai sentar na mesa com o pai fazendo alguma coisa que vai olhar no olho e sentar. Essa fala eu escutei até de uma pessoa muito próxima, de um jovem muito próximo nosso, que ele disse, é impossível eu sentar na mesa ao meio-dia, ou de manhã, ou à noite, enfim, né? Na refeição em comum com a família, é impossível eu olhar pro rosto do meu pai ou da minha mãe e pensar assim, o tanto que ele se desdobra para que tudo isso que eu tô desfrutando aqui aconteça, eu não tenho coragem de fazer alguma coisa errada. Então, quer dizer, esse momento é muito sagrado. E ele está retomando, graças a Deus, está retomando as famílias. Mesmo no meio do caos da correria, ele está retomando. Então, pelo menos uma refeição é muito importante que se faça em família. Eu morei 4 anos, quando as minhas 2 filhas saíram, sozinha. Hoje, eu tô com ainda uma filha em casa que retomou, né? Mas eu vejo que
eu sempre espero pelo menos uma refeição a gente faz Para junto. fazer juntas. É importante, né? É quando a gente se reconecta ali. É. E agora fez sentido esse negócio a história que a Marisa contou do coração, que realmente eu não Sim. tinha me atido a isso. Sabia de como era, mas não tinha me relacionado a isso. E as Sim. cozinhas abertas, né? As Também, cozinhas que antes abertas, elas eram fechadas. as cozinhas elas aquário que estão, né, que as pessoas têm interesse em ver o que acontece nos E outra bastidores. a ilha que tu vai cozinhando, Isso. vai... Que é o compartilhar, né? E outra coisa também que é muito interessante, quando eu vou dar curso, e eu vou manipular, porque eu coloco a mão na massa e faço com que as alunas também coloquem a mão na massa. Eu faço questão de ir no salão, fazer uma escova, ir maquiada, e muito bem arrumada, mesmo com a minha doma, com sapato alto, e daí elas chegam, elas ficam olhando, unha feita, daí elas olham, eu falei, gente, vamos só aqui contextualizar essa minha forma aqui de me vestir. Por que é que as pessoas precisam ir para a cozinha, que antigamente não, ainda tem lugares que tu vê uma cozinheira e tu diz assim, nossa, não chega perto de mim que eu tô com cheiro de comida, que eu tô toda desarrumada, toda despenteada. Então eu quebro esses paradigmas. Eu vou fazer, inclusive nos retiros quando eu vou fazer, eu vou alinhadíssima servir. Eu vou com unha feita, claro que eu não vou com unha longa, mas eu vou com unha feita, eu vou com brinco, por quê? Porque eu quero mostrar que eu tenho muito respeito e tenho muito orgulho da vestimenta e também que eu tô fazendo aqui com respeito de quem tá comendo, né? Então, eu acho que isso também veio quebrando alguns padrões e dizer que a cozinha também é um lugar de cuidado, né? De cuidado, então, de cuidado. Porque a gente alimenta, e o alimento, quando a gente senta na mesa, isso. Normalmente a gente diz que esse alimento seja alimente o meu corpo e a minha alma. Isso. E realmente, quando a gente senta para se alimentar, a gente não está alimentando somente o corpo, né? Sim. E uma mesa linda, ela também alimenta o olhar, os olhos, né? A gente já come com os olhos, né? E saber que tem alguém que está preocupado, quando eu falo, não é só em estética, né? Eu me amo, eu me cuido e eu também vou cuidar do que eu tô fazendo, do que eu tô entregando pro outro se alimentar. Né? Então é mais ou menos nesse lugar assim que eu quis fazer essa comparação. E além dos retiros, tu também faz eventos fechados, corporativos, comemorativos, né? Sim, é muito amplo, né? Quando a gente fala em gastronomia, porque a gente pode fazer tanto um personal chefe, que é ir até a casa do cliente, ensinar até aquela secretária do lar, ou mesmo a dona da casa, né? A fazer um novo repertório. Às vezes tu quer mudar a alimentação. Eu também faço pequenos eventos, quando eu digo pequenos, assim, até de 15 a 20 pessoas, em salão de festa, em coffee break, em eventos corporativos. E em maiores, hoje em dia, eu não faço muito, porque como eu trabalho bastante com retiros, então eu acabo, mas assim, já fiz muitos eventos com 500 pessoas, 400 pessoas, mas hoje o meu foco é menor para que eu possa dar o meu melhor e eu estar nos bastidores cozinhando, né? E tu também faz consultoria para, por exemplo, para restaurantes que querem reformular o cardápio, voltado também a teu conhecimento, né? Isso. Já teve uma fase do low carb, que ele estava mais em alta. Para quem é sem glúten, sem lactose. Então, sem lactose. Tu modula isso, tem esse conhecimento bastante amplo para poder modular, né? Eu sempre digo que eu gosto de entender, e quando eu vou, eu busco, né? Entender bastante daquele assunto. Já teve ali quando começou a pandemia, o low carb estava muito em alta. Hoje, o que eu vejo que está em alta, está em alta e é uma das minhas expertise, né? A cozinha consciente, e ela é muito personalizada, porque, por exemplo, na casa, vamos dar o exemplo da Simone, assim, na casa da Simone, a Simone cuida para não comerem muito açúcar e também, na medida do possível, não consumirem muito glúten. Então, a gente vai adequar esse tipo de alimentação. Por isso que eu chamo de alimentação consciente.
vamos supor que tem gente que não posta com nenhum tipo de lactose. Tem muito lactose ou APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, e nenhum tipo de derivado. Hoje tem muito. Hoje mesmo de manhã uma mãe me chamou para que eu pudesse, né, atendê-la, que ela quer fazer um aniversário de 3 anos da filha, só que ela e a filha têm APLV. Então toda a festa vai ter que ser. Então eu disse sim, nós fizemos sim. Ela disse com mais o agravante, eu não posso com glúten também. Elas têm repertório para isso? Eu falei, claro que tem, lógico que tem, né? Então hoje tem um repertório muito grande. E essa bagagem eu tenho há uns 8 anos, desde 2018. Então hoje a gente atende um público inclusivo, consciente e é isso, né? Porque cada vez mais as pessoas vai estreitando, o funil vai selecionando ali e as pessoas vão ficando mais seletivas, né? E a alimentação também, assim como tudo na vida, tem coisas que para uma pessoa faz bem e para outras não. A alimentação consciente é justamente isso. O que faz bem? Não faz bem para mim. Não significa que não para outra bem, que não vai fazer. Então, entender isso, que, né, que as pessoas, nós somos diferentes. E que o resultado eu posso comer a mesma coisa. A mãe, por exemplo, resgatando de novo a mãe. Mas, tô com o intestino preso. Come maçã. Tô com o intestino preso. Come banana. Mas se eu comer, depende da pessoa, ele então vai tem que entender o que é. Eu gosto sempre de dizer, tem um negócio, uma máxima que dizem muito nas empresas, que eu como bacharel em administração, escutei muito isso, dizendo assim, o fulano de tal tá se achando tal. Ele não é substituível. A gente escuta muito, né, em empresas. O fulano não é insubstituível. Só um pouquinho, vamos falar um negócio aqui, As pessoas realmente elas não são insubstituíveis, mas elas são únicas. Isso. Elas são únicas, né? Se a Simone não estiver aqui hoje me entrevistando, alguém pode vir aqui me entrevistar, mas a nossa fala... Narrativa, ela resposta única. Ninguém andou no mesmo lugar, então, com o mesmo sapato na mesma hora. Isso aqui é único. Único. Essa nossa fala é única. Amanhã, se tu me perguntar, pode ser que eu nem fale mais a mesma coisa. Então, quando eu falo isso, eu falo o seguinte: eu, Marisa, optei, faz 3 anos, eu não bebo bebida alcoólica. Eu, Marisa, não bebo. Não é por X e não é por Y. Não faz mais sentido. Mas não quer dizer que se me convidarem para ir na casa de alguém, eu não vou beber, mas eu vou compartilhar de água com gás. Então, quando eu quero dizer isso, é assim, é a consciência, né? E daí, sem julgar, a pessoa, às vezes, ela quer, Marisa, eu quero abrir um restaurante vegano. Tá bom, então vamos ver o que a gente precisa aqui fazer para que isso aconteça. Então, é aí que entra a consciência, né? Então, a gente viu aí um leque de possibilidades dentro da gastronomia, né? Isso. Voltado também à questão do autoconhecimento, que autoconhecimento e a maturidade são chaves que viram que, nossa senhora... Não tem como desvirar? Não tem como desver. E agora, para a gente fechar, queria que tu fizesse uma narrativa aí, né? Que conselho você daria para quem está começando agora? Tipo, tem muitas das minhas alunas, das pessoas que me seguem, que elas estão começando agora, estão começando a empreender, são mães ou não são mães e estão começando. Qual o conselho que tu daria com toda essa tua bagagem aí de bons anos, né? Qual seria o conselho que tu daria para quem está começando hoje? Começa da onde você está, com o que você tem, porque a gente nunca vai estar pronto. Porque quando a gente acha que a gente está pronto numa área da vida ou num assunto, daí vem outro assunto, ou vem outra demanda, ou vem outra moda, sabe? Então, assim, veio aquele insight, eu tenho vontade de empreender. Nós vamos falar em empreender, porque é também o que eu faço diariamente, que eu me reinvento. Quando nós falamos, inclusive, do low carb ali, né? Veio aonde eu fui, agora veio aonde eu vou naquela. Então, veio aquele insight, começa da onde tu tá. Mas eu não tenho um espaço físico, faz ele online. Mas eu não tenho todo o equipamento, faz com o equipamento. Eu gosto de dizer para minhas alunas também, Marisa, mas eu não tenho o forno X. Qual o forno que tu tem? Eu tenho aquele...
vou falar uma marca, mas tipo Fischer. Marisa, eu tenho da Fischer, aquele muito pequeno. Pode, ok, faz com ele. Faz 10 fornadas, mas faz. Começa porque com quando tu fizer, tu vai ver que dá. Entende? E aonde que eu começo a vender? Elas perguntam muito pra mim assim, mas pra quem que eu vou vender? Sabe aonde que começa todo o barulho? De dentro da tua rede de apoio. De dentro sabe? pra fora. É. De dentro pra fora. Então assim, ó, começa a vender. Ô mãe, eu tô fazendo pão. Ô fulano, eu tô fazendo daí aquela vizinho, ali. Colégio, ô vizinha, igreja, bate no vizinha. No condomínio andar. Na igreja, na academia, enfim, a gente participa de vários movimentos diários, a vida é isso, né? Então, assim, ó, começa da onde tu tá, com o que tu tem, com as ferramentas que tu tem, e só vai melhorando. Ninguém nasce pronto. Se vocês soubessem o tanto... Eu comecei a dar curso, eu sonhei o curso na sexta, na segunda, eu tinha aluno. Marisa, mas tu nunca deu aula? Nunca dei, mas vou dar. E dei aula. Isso já faz 10 anos, tá? E sempre lotei as minhas turmas. Eu tenho mais de 200 e poucas turmas pelo mundo afora, porque eu dei online. Tenho mais de 5.000 alunas. Então, assim, ó, como é que eu comecei? Eu tive formação para professora? Não. Eu sabia onde é que eu queria chegar e o que eu sabia entregar. É isso. Então, ó, começa com o que tu tem, da onde tu tá, com a ferramenta que tu tem e, ó, só vai. Essa é minha irmã. E o que tu diria... para você lá no começo, se tu fosse voltar lá para Marisa quando começou, o que tu diria com a tua maturidade de hoje, com o teu conhecimento de hoje, tu vai lá e dá um recado para ela? Vai, só vai. Acredita e vai. Eu vou te dizer que eu sempre acreditei. Eu era pequena e eu sabia que eu ia ser uma mulher que iria marcar por onde eu passasse, que eu ia servir de exemplo para... Eu juro que eu sabia que eu ia servir de exemplo para muita gente, e aonde eu passasse, eu sabia que ia ser breve os lugares que eu passasse. Mas aonde eu passasse, as pessoas iam dizer, puxa vida, eu trabalhei 1 ano com ela ou para ela, e ela me ensinou isso, eu aprendi isso, e ela deixou isso, ou eu ensinei aquilo. Então, eu tinha certeza disso. E se perguntar para todo mundo, claro que para todos os lugares que tanto que eu trabalhei ou trabalharam para mim. Então, assim, eu tinha certeza. Então, se você tem um insight, assim, ó, uma ponta, não duvido, o primeiro pensamento que vem, ele é verdadeiro. Isso eu tô falando como viver e como terapeuta. Veio o primeiro pensamento, eu tenho certeza que se eu fizer tal coisa vai dar. Se tu tem certeza, vai. Não pergunta pra ninguém, só vai. É isso. E se tu fosse resumir a tua jornada em uma frase, qual que seria? Tem alguma frase? Recomeça, coragem, e recomeçar quantas vezes precisar. E se reinventa. Cara, eu tenho 56 anos, eu trabalho desde os 18. Quantas vezes eu já comecei? Não sei. Quantas vezes eu já me reinventei? Também não sei. Quantas vezes eu vou ter que me reinventar? Também não sei. Agora mesmo, com 56, eu tenho N projetos no papel que eu vou tirá-los todos. Vou. Então, assim, ó, reinventa, coragem e vai. E não duvida. Não duvida de ti. Tem uma frase que virou quadro, que a Marisa me falou, e tem lá, depois posso até deixar depois uma postagem, eu vou deixar ali, que é o segue o fluxo. Seguir o fluxo é aquilo que está sendo recebido, ressignifica e segue o fluxo. Não para, continua. É isso aí. E eu gosto de pensar que tudo, às vezes a gente recebe não. Quantas vezes? Todo mundo recebe não, né? Mas às vezes eu recebo um não, e daí eu penso, tá, mas pera só um pouco. Antes eu ficava revoltada. Hoje eu penso assim, tá, mas aquele não, deixa eu ver. Porque vem coisa por ali. Quando a gente pensa dessa forma, mas eu vou te dizer que foi a maturidade, tá? Então, assim, ó, isso é top. Quando a gente recebe aquele não, diz assim, mas esse não tem algum porquê, o que tem atrás, o que tem de pano de fundo nesse não? Quando tu vai ver, diz, agora eu entendi o porquê do não. Porque vinha esse baita sim aqui, ó. Então é isso, coragem, determinação e se reinventar. E não existe uma fórmula, e também não existe, não tá escrito
em lugar nenhum, assim, que pro fulano vai ser assim, pro ciclano vai ser assado. Se inspira em alguma coisa ou se conecta com alguma coisa e vai. Só vai. Só vai. Acredita. Fé é a base de tudo. Não adianta. Se tu acredita que vai dar certo ou se tu acredita que vai dar errado, tu tá certa. Porque é o que a gente acredita. É isso? Não adianta. Eu só posso encerrar agradecendo para Marisa pela presença, agradecendo pelo teu tempo. A gente deixa legado em livros, mas a gente também deixa legado assim em histórias tão lindas como a Marisa, que agora, além das 2 filhas, que são grandes legados, tem uma neta maravilhosa, né? Que eu digo para ela que a vida é feita de ônus e a vida é feita de bônus. Às vezes as escolhas que a gente faz, ela maternou mais cedo, eu maternei bem mais tarde, ela tem um baita bônus aí na vida de poder estar com a vitalidade que ela tá curtindo a neta dela. Eu espero eu ter a vitalidade, toda essa criatividade que a Marisa tem, mas também na nossa família também a gente não tem muito que, né? Não. Mas eu queria deixar registrado aqui a minha honra, o meu orgulho por ter você como irmã. Eu sou, né, você é um exemplo para nós como minha irmã mais velha. Eu te amo. Aceito e agradeço todos esses, toda essa honra, né? E a gente tem muito em comum, né? E a gente deve muito à nossa ancestralidade, que as 2 avós eram artistas natas, né? Isso aí. Então isso. A gente veio com o nosso papel de multiplicar. Te agradeço aí a presença, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui o arroba aqui embaixo e até o próximo episódio. Até o próximo, muito obrigada. Obrigada, Marisa.